Bom pessoal, eu sou o Bruno, conhecido também como Riggs, e vou apresentar para vocês aí nessa primeira videoaula uma pequena aplicação em NCL utilizando o Eclipse e o plugin NCL do Eclipse, tá? Então vamos lá, é bem simples, vamos usar apenas alguns comandos básicos. Com o Eclipse já aberto, você vai vir em Novo, Java Project, e vai criar aqui o seu projeto com o nome que eu coloquei aqui, ó, Videoaula TV Digital Bahia. Clicou em Finish, é só vir novamente nele, Novo, Other, e aí ele vai ter aqui dentro da pasta NCL o arquivo NCL Document. Vai clicar, vai linkar ele ao projeto e vai colocar então o nome que você preferir. Tá? Aqui ele vai gerar então um arquivo NCL. Clique em Finish, criou. Como é que funciona então um código NCL? Como vocês podem observar aqui, eu comento bastante o código para ver o que eu estou fazendo. Tem toda a parte de cabeçalho, onde são definidas aí as URIs no esquema NCL. E esse exemplo aqui ele tem o objetivo de apresentar um background, duas imagens mais um som de fundo. Não tem sincronismo, não tem interação do usuário. E os arquivos que nós vamos precisar são estes aqui. Tá? Arquivos de imagem JPEG, GIF, PNG e um som MP3. Bom, iniciando o código. Aqui na parte principal do corpo do código, nós temos a base de regiões, tá? Que é justamente isso aqui. O que eu fiz? Criei uma região, certo? Sempre utilizando porcentagem, porque a resolução pode variar. Então a minha tela principal ela vai ter 100% por 100% da minha tela. E as suas regiões filha, ou seja, por baixo dessa aqui, eu também utilizo porcentagens, certo? E as porcentagens elas vão ter como uma referência esse 100%. Então o que acontece? A primeira região que eu criei foi essa aqui, a dashboard, tá? Que é basicamente o background. Então eu dei o nome a ela de RG Dashboard. Região a gente sempre começa por padrão como RG, tá? Eu digo que na esquerda eu quero 0% de margem, 0% de altura, largura e altura eu quero ocupando a tela toda. Zendex, né, é o comando para informar a sobreposição na tela. Quanto maior, mais à frente ele vai estar na tela, certo? Então aqui eu tenho a minha dashboard. Posteriormente, eu tenho a minha primeira imagem com o left de 6.5, top, largura, altura e as index 3, ou seja, ela vai estar acima do dashboard. Esse cálculo aqui de porcentagem, pessoal, é fácil, tá? É mais ou menos assim. Eu vou pegar aqui um exemplo para vocês. O emulador ele tem 640 por 480 de tela. Então, como é que eu faço? Lá no meu layout, que eu utilizei o GIMP, tá? Você pode utilizar o Photoshop ou algum programa de edição de imagens que vocês queiram. Faz o layout todo em 640 por 480, por exemplo. Esse left aqui, vamos supor que eu quero que a imagem esteja aí a 20%, não, desculpa, a 20 pixels da esquerda. Eu vou pegar esses 20 pixels, dividir pelos 640, que é a largura da minha tela, e multiplicar por 100. Aqui eu encontro a minha porcentagem, tá, em pixel, ou seja, 3,12%. Tá? Vamos supor que eu queira agora a altura de 50 pixels, distante ali do topo. Eu vou pegar os 50, dividir pelos 480 e multiplicar por 100. Então eu sei que eu tenho aí 10,41% na altura. Tá? Isso é utilizado também tanto para a largura da mídia e para a sua altura. Ou seja, eu pego uma largura, por exemplo, de 200 pixels, divido por
640 e multiplico por 100. Para a altura, eu vou logicamente pegar uma altura da mídia, por exemplo, 400, divido por 480, que é a tela, e multiplico por 100, achando assim a porcentagem. No caso da imagem 2, Zendex 5. Ela também vai estar à frente da dashboard. Ela podia estar utilizando 3, porque ela na verdade não vai sobrepor. Essa nem essa vão se sobrepor. Como vocês podem observar pelo left, vocês vão ver que uma aparecerá ao lado da outra. E por último, o RG Sound, que é o nosso som MP3 que vai ficar por o som de fundo. Logicamente eu uso 0 para não ter nenhum problema ele ficar lá por baixo. Fechei então as regiões. Você pode observar, né, que são finalizadas aqui com barra. Fecho a minha região e fecho o bloco total, que é o região base. E aí eu venho criar os descriptors, tá? São os comportamentos, vamos dizer assim, que as mídias vão ter. Então o primeiro descriptor é o D de descriptor dashboard, vinculado a RG dashboard, que está aqui, ó. Como eu falei, por isso que é bom manter o padrão. Segundo, D imagem, com RG imagem, tá? Novamente imagem 2. E D sound, aqui, RG sound. Pronto, fecho aqui então o meu descriptor, tá? Fechei o descriptor, essa seção aqui está pronta. E aí nós vamos partir para o corpo do site, o body, onde eu vou inicializar as mídias. Como é que eu inicializo? Utilizando o comando port, tá? Esse comando port aqui, ele vem seguido do ID, ou seja, P de port, dashboard. Estou iniciando a dashboard com o componente dashboard. Estou iniciando aqui a port image, né, imagem, com o componente imagem 001. Assim sucessivamente até finalizar com psound, componente som. E aí eu vou definir as mídias. Aqui estão as mídias. Eu estou aqui definindo uma mídia, certo? O que a mídia está me dizendo aqui? Que ela é do tipo imagem PNG, com ID dashboard. Esse ID tem que ser o mesmo da inicialização aqui, porque esse componente ele vai pegar daqui do ID. E aí digo que ele está na minha pasta média, imagem, dashboard PNG. Tá? E ele vai aparecer, ele vai ter qual comportamento? O comportamento de dashboard. Está aqui, e ele vai aparecer na região dashboard. Depois eu venho para um arquivo JPEG, imagem 001, está aqui o arquivo, na minha pasta. O descriptor, né, que é o comportamento, está aqui, e logicamente ele vai aparecer na região imagem 001. E assim sucessivamente novamente, até o som, que está aqui na minha pasta, MP3, descriptor de sound, região RG Sound. Pronto, aqui eu finalizo essa pequena aplicação. Se vocês observarem, aqui na minha pasta, tá? Vamos ver aqui, TV digital, vídeo aula. Se vocês observarem, estão aqui meus arquivos do projeto, certo? E aqui está minha pasta média. Dentro da pasta média eu tenho a pasta sound com MP3 e imagem com as imagens, tá? Para ficar uma coisa organizada. E aqui, obviamente, vocês podem verificar tudo certinho. Certo, pessoal? Então esse é um código básico, utilizando porcentagem, que é o ideal. E aí, na próxima videoaula 2, eu vou apresentar para vocês como rodar este programa numa máquina virtual Linux com Ginga, tá? Direitinho, utilizando aí, inclusive, linhas de comando, ok? Então agradeço aí a atenção de vocês. Qualquer dúvida podem me encaminhar um e-mail ou comentar no blog tvdigitalbahia.wordexpress.com. Muito obrigado, pessoal.